Saudações a todos. Então, continuando o nosso assunto sobre sistemas operacionais, vamos lembrar então um pouquinho sobre os conceitos e falar também hoje sobre qual é a função do shell no sistema operacional. O nosso sistema operacional, nós nos lembramos, né, ele é composto por vários módulos e ele é construído em forma hierárquica, ou seja, ele foi desenvolvido em camadas que têm mais proximidade com o hardware e que têm mais proximidade com o usuário, dependendo das operações que ele vai executar, né? Lembrando que o sistema operacional é um sistema que executa operações tanto em baixo nível, trabalhando com o hardware, facilitando a interação com o hardware do computador, para que o usuário não precise se preocupar com o funcionamento do hardware, e também oferecendo certos serviços através das suas interfaces, tanto de gráficas quanto interfaces de texto, para que o usuário e o administrador do sistema possam executar as operações que eles necessitam, certo? Então, olhando ali na nossa estrutura, nós temos a primeira camada, que seria a camada da interface gráfica do usuário, certo? Interface gráfica, então, é o que a gente está acostumado com o sistema de janelas, onde vão rodar os nossos aplicativos, os nossos programas, ok? Essa interface gráfica, quando você faz um clique, por exemplo, em um programa, você ativa alguma coisa no programa, ele começa a executar um comando que vai ser passado para o kernel do sistema operacional. Isso funciona através, então, do shell. O shell, além de ser um interpretador de comando em modo texto, ele também serve como uma interface de baixo nível para o kernel do sistema operacional. Ou seja, quem executa efetivamente os comandos é o shell do sistema, certo? A interface gráfica funciona mais como uma interface visual para que você possa facilitar, então, a execução desses comandos através do uso do mouse e dos outros dispositivos de interação. Então, quando você clica, o shell vai interpretar aquilo como um comando e vai mandar isso para o kernel executar e fazer a operação desejada, né, ou solicitada, certo? O kernel aí tem a interação com as outras partes do sistema, por exemplo, na parte de comunicações, os sistemas de comunicações, o computador, Ethernet, por exemplo, placa de rede sem fio, Bluetooth, etc. Faz gerenciamento de arquivo de memória, né, gerenciamento de recursos do sistema, faz o gerenciamento dos usuários com senhas, permissões, grupos, etc. Certo? E por fim também faz o gerenciamento de hardware, né? O kernel trabalha então com essa interface do hardware geral do computador. Então, lembrando, isso aqui funciona num nível que o usuário não enxerga normalmente. Nós não sabemos o que acontece quando a gente está executando um determinado comando. A gente recebe o resultado desse comando. E esse comando ele é executado através dessas duas interfaces aqui. Tá? O da interface textual, que é o terminal rodando um programa de shell, e também através da interface gráfica, que faz então essa interação mais alto nível, nível visual. No Linux, nós temos vários programas que podem ser utilizados para rodar um shell, ou seja, existem várias implementações de shell diferentes. No Ubuntu, o nosso padrão é o Bash Shell, então nós vamos falar sobre ele nas próximas aulas. O que muda de um para o outro? Alguns comandos mudam, né, dependendo do shell que você está utilizando, mas a maior parte dos comandos tradicionais são de base do antigo Unix, da onde surgiu o Linux, então eles acabam se perpetuando, ou seja, tanto funcionam em todos os shells que a gente tem para o Linux, certo? Então agora vamos falar um pouquinho no próximo vídeo sobre como utilizar esse sistema de janelas com seus comandos para que a gente possa executar uma determinada operação. Obrigado.